Daniel 3:19 ao 23. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale ao nosso coração, Senhor. Nós queremos hoje ouvir a sua voz pela compreensão, pelo entendimento, Senhor, da sua Sagrada Escritura e desse trecho tão impressionante, Senhor. Nós oramos assim, Senhor. Abre o texto para nós e abra também o nosso coração pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, para a sua glória, para o nosso bem. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, quando nós olhamos para o que está escrito aqui, nesses versículos, nós podemos observar a violência em tudo que está ocorrendo aqui. Vocês percebem isso? A violência, o ódio, muito ódio aqui envolvido, e o ódio se manifestando, a fornalha sendo aquecida 7 vezes. Primeiro, o ódio se manifestando na face de Nabucodonosor, que muda, ele se enche de furor, muda o seu aspecto, ele fica ali com a face transtornada de ódio contra os 3 jovens. Ele, como eu disse, aquece a fornalha 7 vezes mais. Ele escolhe, ele ordena os homens mais poderosos do seu império para amarrarem, para prenderem os jovens e jogá-los imediatamente na fornalha ardente. Então, tudo que nós temos aqui, irmãos, é ódio, é uma ira muito grande e a manifestação dessa ira. É isso que nós temos aqui. Mas qual é vamos dizer assim, a fonte dessa ira? Por que Nabucodonosor está está agindo dessa maneira tão transtornada e tão enlouquecida, meus irmãos? Esse é o ponto que eu gostaria de meditar com vocês hoje à noite. Quer dizer, quando nós observamos aqui este ódio, nós devemos nos perguntar o que aconteceu com Nabucodonosor para que ele agisse assim e agisse com tanta violência, irmãos. E o que fica claro aqui, e eu já tenho dito para vocês no estudo desse capítulo aqui tão importante de Daniel, esse capítulo inteiro ele trata de adoração, ele trata de culto. E, na verdade, ele trata de culto, como toda a Escritura vai mostrar, dizendo o seguinte: olha, existem pessoas que adoram o verdadeiro Deus, que é digno de adoração, porque exatamente ele é o Deus verdadeiro, ele deve ser adorado. Existe esse tipo de pessoa, mas existe também os idólatras, e que o texto mostra, como a Escritura também vai mostrar, que isso é muito natural, ou seja, adoração a ídolos, mas que tudo envolve isso, envolve adoração. Ou nós estamos adorando ídolos, ou a humanidade, e cada um de nós individualmente, está adorando ídolos, ou está adorando o verdadeiro Deus. Então, todo o texto é a questão da adoração, porque o texto começa
no capítulo 3, não é, com Nabucodonosor levantando uma grande estátua de ouro brilhante, ordenando que as pessoas adorassem aquela estátua e ameaçando uma terrível pena, um terrível castigo, que é queimar na fornalha ardente se não adorasse a estátua. Então tudo é culto. E o que nós observamos aqui é que apenas numa multidão, uma grande multidão, onde vieram ali se concentrar líderes de todo o império, e com certeza havia também ali o povo comum. Então nós temos aqui que numa multidão apenas 3 pessoas, meus irmãos, resolveram adorar o ídolo do rei e adorar ao Senhor com a ação dele, dizer assim: olha, nós vamos adorar apenas o Senhor, o único digno de nossa adoração, de nosso louvor é o Senhor. E isso então, meus irmãos, desperta a denúncia dos invejosos, como nós já vimos, e desperta o questionamento também, diante da denúncia do rei que ordenou a adoração ao ídolo. Questiona os jovens e eles ali reafirmam a sua fé, professam a sua fé no único Deus e dizem: olha, nós não podemos adorar, nós não vamos adorar o teu ídolo, rei, e nós entregamos a nossa vida, nosso corpo nas mãos de Deus, seja o que Ele quiser de nós, mas nós não vamos adorar. E a partir daí, irmãos, então, é que vem toda essa ira e esse transtorno do rei e essas ações dele. Então, o que é que nós observamos? Todas as ações aqui envolvem adoração. Quando o rei levanta a estátua, é adoração. Quando o rei ordena a adoração à sua estátua, é adoração. Quando as pessoas obedecem e se prostram, e toda a multidão faz isso, com exceção dos 3 rapazes, é adoração. Quando os invejosos denunciam os que não se prostraram, é adoração. Eles estão adorando o poder. Quando o rei chama para questioná-los e diz: vocês não adoram, olha só sempre, os meus deuses, é adoração. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, é adoração. E quando eles respondem agora para o rei, dizendo que não vão adorar, também é adoração. E agora, meus irmãos, essa reação irada, violenta, grave do rei, também é adoração. Então, o que é que nós temos em todo o texto? As pessoas estão sempre adorando, mas às vezes algumas estão, a maioria, na verdade, quase a totalidade, está adorando ídolos, mas 3 jovens estão adorando ao Deus verdadeiro. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos o que nós podemos chamar, e eu gostaria até de colocar como, na verdade, tema desses versículos aqui do 19 ao 23, que aqui nós temos a manifestação, mais uma vez, de adoração, a manifestação, mais uma vez, religiosa do rei, só que em termos de fúria, de ira e de violência e de assassinato e de morte. É isso que está acontecendo aqui. Então, o que nós temos aqui nada mais é do que a fúria religiosa do poderoso Nabucodonosor contra os adoradores de Deus. É isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Isso, na verdade, vai apontar que, como tudo é adoração, o texto, de fato, ele é uma espécie assim de demonstração do que acontece no mundo de todas as eras, de todos os tempos, não somente na Babilônia, mas também nos nossos dias. Então, o que o texto vai mostrar é uma espécie assim de modelo do que ocorre nessas adorações. Quando se está adorando a Deus, vai acontecer certas coisas. Nós vamos ver como agiam Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles agiam assim? Por que eles responderam daquela maneira para o rei, como nós vimos a semana passada? Por causa de que eles adoravam a Deus. Quer dizer, a natureza do culto deles, a natureza da adoração deles é que determinava eles fazerem o que eles fizeram, eles falarem o que eles falaram. A mesma coisa Nabucodonosor, os invejosos, a natureza da adoração deles, o tipo de adoração, a quem eles adoram,
também determina eles se prostrarem diante do ídolo, eles terem inveja e eles ficarem, como Nabucodonosor aqui ficou, irado e violento. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que a adoração idolátrica que está aqui e que também continua na nossa sociedade, na sociedade de todos os tempos, porque isso é próprio do ser humano, ela é violenta, irmãos. Ela é uma adoração irada, ela é uma adoração furiosa. A religião humana, ela é furiosa. Existe uma fúria nela, existe uma raiva nela, existe uma ira nesse tipo de adoração, nesse tipo de culto. Quer dizer que o que acontece aqui com Nabucodonosor, essa ira, essa violência, não é só com Nabucodonosor, mas é algo que se constata assim, de forma muito, muito fácil na história da humanidade, e se constata também, meus irmãos, nós abrimos os jornais, aliás, hoje ninguém abre jornal, né? Hoje as pessoas acessam a internet, né? Nós olhamos o jornal, ou nós ouvimos alguma notícia, nós poderemos, meus irmãos, constatar, nós poderemos observar essa violência, essa raiva, essa ira na sociedade humana, que vem exatamente dessa adoração. Então, o que nós temos, irmãos? E aqui eu quero colocar uma questão para vocês, para que nós apliquemos agora a nossa vida. O que nós temos aqui? Nós temos um contraste surpreendente. Você vê os meninos, os jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tranquilos, serenos, falando para o rei, e veja, falando de uma situação em que eles estão ameaçados de morte. E eles falam com o rei com calma, eles são firmes, eles são corajosos, mas não é uma coragem violenta, é uma coragem serena, tranquila, pacífica, amorosa. E aí nós vemos um Nabucodonosor vermelho de raiva, irado e mandando matar. Então aqui está. Então, a religião de Nabucodonosor é irada e violenta, mortal. A religião de Sadraque, Mesaque e Abidnego é serena, pacífica e vivificante, porque não mata ninguém, ao contrário. Porque esses meninos já salvaram a vida de pessoas no capítulo 2, lembra? Daniel já interpretou o sonho que salvou a vida de todos os magos. Eles oraram com Daniel para que ninguém morresse. Então, nós temos aqui uma religião do mundo, uma religião do homem no pecado, portanto, de Nabucodonosor, que é uma religião furiosa. E nós temos uma religião do céu, uma religião verdadeira, uma religião que vem de Deus, que é uma religião do amor, da graça, da misericórdia, da paz. É a religião do Evangelho. É a religião de Cristo, irmãos. Você lembra que Jesus disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A religião do amor. Mas Jesus vai chegar lá no capítulo 15, no capítulo 16 de João, e vai dizer, e vai falar do ódio dos homens contra ele e contra os seus discípulos. Então nós temos a religião do amor, da paz, da vida, da misericórdia, da graça, contrastando aqui com a religião do ódio, da ira, da violência, do assassinato, da morte. E aí, meus irmãos, eu gostaria de que você pensasse em termos bastante práticos. Eu gostaria de colocar para todos nós hoje à noite aqui, qual é a nossa religião? Qual é a nossa adoração? A quem nós estamos adorando, afinal de contas? E isso vai mostrar pela nossa postura, meus irmãos, pela nossa vida, da maneira como nós lidamos com a vida, pela maneira como nós lidamos com o nosso próximo. A questão de a quem cultuamos, a quem adoramos, ou o que adoramos, enfim, qual é a nossa adoração e qual é a nossa religião, vai se manifestar através dessas características aqui de um ou outro. Quer dizer que se eu adoro o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, eu vou me parecer com esses jovens. Se eu adoro o Deus
deste mundo e os ídolos deste mundo, eu vou me parecer com Nabucodonosor. Então eu quero meditar com vocês hoje à noite, nesses termos, tá bom, meus irmãos? Eu convido vocês para nós nos colocarmos diante de Deus agora e observarmos o que acontece aqui, porque o que nós temos aqui é um quadro terrível, medonho, algo assim, sabe, muito triste, de um homem cheio de violência, mas é um homem que adora o seu ídolo, e por isso que ele é assim. Ao mesmo tempo, nós temos esse quadro maravilhoso de jovens que se entregam, porque eles preferem morrer do que deixar de adorar a Deus. Com quem nós nos parecemos, irmãos? Vamos entrar no texto? O texto, eu gostaria de dividir o nosso texto hoje em 3 pontos aqui, bem claros, meus irmãos. Primeiro, vamos falar da origem da ira do rei. De certa forma, já disse na introdução, mas eu quero agora mostrar e analisar melhor esse ponto com vocês. Por que o rei está irado? Nós vamos ver isso do versículo 16, que foi o versículo que nós estudamos já semana passada, até o versículo 19, que é o versículo já faz parte do estudo desta semana. Em segundo lugar, nós vamos ver a manifestação dessa ira do rei em ações, as ações da ira, meu segundo ponto hoje, que vai do verso 19 ao verso 21. Em terceiro lugar, eu quero meditar com vocês o que nós podemos chamar assim, na absoluta, total vulnerabilidade desses rapazes. Eles estão na mão de Nabucodonosor, amarrados. Nós vamos meditar um pouquinho no significado disso, o que está acontecendo aqui. Então, meus irmãos, são esses 3 pontos, tá? Vamos olhar então primeiro para a origem da ira do rei Nabucodonosor. Quando nós lemos o versículo 19, e o versículo 19 diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto, o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse então, né, ele nos faz pensar que esta reação de Nabucodonosor, ela teve, irmãos, uma origem, uma fonte. Aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Por que ocorreu isso? Ora, ocorreu isso por causa da resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, a resposta deles. E a resposta deles qual foi? Ela está no versículo 16, vamos ler? Então, no versículo 16 diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor. Semana passada nós vimos que a resposta deles se constitui em pelo menos 2 aspectos. Eles dizem assim: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Ou seja, primeiro eles estão dizendo o seguinte aqui: olha, nós não temos o que fazer. Tudo que nós podemos fazer agora é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque nós já definimos a nossa fé. E o que nós vamos fazer? Nós não vamos mudar. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos adorar o ídolo, nós temos que continuar fiéis a Deus, então não há o que fazer, nós estamos absolutamente, rei, na tua mão. No entanto, nós acreditamos em Deus, e nós acreditamos que Deus pode nos livrar da tua mão. Então, em primeiro lugar, eles estão colocando a sua fé, professando a fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso. É a primeira coisa que eles fazem, meus irmãos. Mas, em segundo lugar, eles dizem o seguinte, no versículo 18: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, eles dizem essas 2 coisas. Primeiro, eles dizem: nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, e nós
só podemos adorar este Deus vivo. E ponto final. Essa foi a resposta deles. Então, a profissão de a confissão de sua absoluta confiança no Senhor e a sua confissão também de que eles só podem adorar este mesmo Senhor que eles confiam. E lembrem, meus irmãos, que Nabucodonosor, ele tinha dito as últimas palavras antes dessa resposta dos rapazes, que está no finalzinho do versículo 15, Nabucodonosor tinha dito: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então Nabucodonosor, ele é aquele que pensa diferente. Ele diz assim: não, Deus não pode livrar vocês. Na verdade, nenhum Deus. Com isso ele está dizendo: eu sou Deus. Nós falamos semana passada da autoidolatria, de que Nabucodonosor, como toda a humanidade, ela vive confiando em si mesmo, vive em si mesmada, adorando a si mesmo, desde a queda, quando a tentação de Satanás foi sereis como Deus. É assim que os homens vivem. Então nós temos exatamente isso aqui, meus irmãos. Nós temos duas profissões de fé. Veja só que coisa. A profissão de fé dos rapazes, mas a profissão de fé de Nabucodonosor. Os rapazes dizem: confiamos no Senhor. Os rapazes dizem: adoramos somente ao Senhor. Mas Nabucodonosor diz: confio em mim como Rei poderoso e eu adoro a mim. São as duas profissões diferentes. E aqui começa o aspecto religioso. A essência da falsa religião sempre é a confiança humana, a autoconfiança. Quando o ser humano, ele confia em si, ele crê em si mesmo, ele acredita que ele é a sua própria salvação, confia nos seus recursos e ele adora a si mesmo. Irmãos, é assim, a natureza humana. O que o apóstolo Paulo vai mostrar, por exemplo, em Romanos capítulo 1? Ele vai dizer que Deus, tendo se revelado na criação como Deus glorioso, todo-poderoso, sábio, os homens rejeitam a Deus e eles se têm como sábios, ou seja, eles acreditam em si mesmos. E repito, foi essa a tentação no Jardim do Éden: olha, vocês não precisam de Deus, vocês têm que se livrar de Deus e deixar Deus para lá, e vocês têm que ser autônomos, ou seja, autoconfiança. E aí vocês têm então que se adorar, se auto-adorar, vocês têm que adorar a si mesmos. E a humanidade vive assim. Mas a religião da Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que diz assim: não confie em si mesmo, não te estribes no teu próprio entendimento, não tenha fé em ti, porque tu estás caído, tu és um ser miserável, pecador, frágil, maldito, caído em Adão, que morrerá e que tem uma culpa diante do Deus vivo e santíssimo, que nunca poderás pagar pelos teus próprios méritos. Então não confies em ti. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele como que, irmãos, isso a lei de Deus especialmente faz, ela nos desmascara. Ela tira de nós toda a autoilusão e diz assim: olha o que tu és. Tu és um pecador, miserável, perdido, condenado. E tudo que tu mereces é o inferno. Tudo que mereces é a ira de Deus. Mas aí vem a questão de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, Deus amou, Deus deu, para que todo aquele que nele crê, ou seja, deixa de crer em si mesmo, deixa de confiar nos seus recursos, mas deposita a sua fé unicamente no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, aquele que o Pai deu para morrer por pecadores, para resolver o problema, para nos salvar. É aquilo que Jonas, na barriga do peixe, ele diz: do Senhor vem
a salvação. Ele estava lá na barriga do peixe, ele orou, ele clamou por Deus, porque ele sabia que só Deus poderia tirá-lo daquela morte, daquela sepultura, estava sepultado vivo, e ele disse: Deus me livra, porque só o Senhor salva. E essa é a mensagem de toda a Bíblia, a mensagem de toda a Escritura é: o homem não pode se salvar, o homem é perdido. Mas, então, o que esse homem tem que fazer? Esse homem tem que se desiludir, esse homem tem que encarar a própria fraqueza e maldição e perdição e condenação, para que então ele olhe para a cruz de Cristo e ele veja que lá na cruz de Jesus, quando Jesus estava morrendo, ele estava morrendo por pecadores miseráveis, levando a maldição, levando a morte. Pecado e a maldição e a morte que era deles, não dele, não de Cristo, porque Cristo é santo, mas ele assumiu como Cordeiro de Deus e ele pagou esses pecados. E todo aquele que deixa de confiar na sua justiça, na sua força e de adorar a si mesmo, mas que crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Aí diz Paulo em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque quando ele ressuscita significa que Jesus venceu, Jesus salvou, o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. Então, se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Serás salvo, mas não por ti. Tudo que tens. É isso que Nabucodonosor não reconhecia. Ele era super orgulhoso. Um rei, né? Poderoso. Mas Deus está dizendo para todos nós que somos Nabucodonosor. A humanidade é cheia de Nabucodonosor. É cheia de gente orgulhosa. Cheia de gente, é uma humanidade caída, mas orgulhosa. Deus diz: vocês estão condenados, mas abaixem as armas, pecadores. Arrependam-se dos seus pecados e confiem no meu Filho, e vocês serão salvos. E a partir do momento que essas pessoas creem no Senhor Jesus, elas também se arrependem dos seus pecados. Elas também se arrependem da sua loucura, da sua auto-idolatria e de todas as estátuas de Nabucodonosor que elas levantaram, meus irmãos, brilhantes, e de toda a vida de idolatria que elas viveram. E elas dizem assim: agora eu vou adorar o Deus vivo, eu vou viver para a sua honra e para a sua glória, porque Ele é o meu Deus agora. E eu amo e eu sou grato a Ele, porque Ele me salvou sem merecimento, dando o próprio Filho dEle. Essa pessoa agora passa a viver uma vida de adoração a Deus. Ela passa a ser um Sadraque, Mesaque e Abidnego, não mais um Nabucodonosor. Mas o que eu quero dizer aos meus irmãos é que essa mensagem do Evangelho, da graça, da salvação unicamente em Deus, e que humilha o homem e que deixa o homem no chão, e que mostra, na verdade, não deixa o homem no chão, na verdade mostra que ele já está no chão, que ele é um miserável pecador. Isso é muito ofensivo, meus irmãos. Quando os rapazes dizem: nós vamos adorar só a Deus, eles estão dizendo para Nabucodonosor: tu não és Deus, coisa nenhuma. E sim, rei, Deus pode nos livrar da tua mão. Rei, tu não és Deus. Rei, essa estátua que tu levantaste também não é Deus. Mas o Senhor é Deus. E é por isso, e a mensagem do Evangelho sempre mostra isso para os homens, é por isso que, a não ser que os homens sejam regenerados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo lhes dê, portanto, um novo coração crente e arrependido, os homens, em vez de se converterem, eles vão odiar o Evangelho, os cristãos verdadeiros, os adoradores de Deus, os discípulos de Cristo. Eles vão odiar, eles vão se enfurecer. A religião do ódio contra Deus é a religião também do ódio contra Cristo, a religião do ódio contra os que creem em Cristo e os que ousam professar a fé em Cristo e viver de uma tal forma, de uma tal maneira que Deus seja glorificado. Então, é esse o ponto, irmãos. E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Aí eu preciso ler com os irmãos lá no Evangelho de João, um texto que vocês conhecem muito bem,
mas que é importante agora nós observarmos a relação das Escrituras. Observem o que diz João capítulo 15, meus irmãos, alguns versículos apenas para nós meditarmos aqui. Observe lá, por favor. João capítulo 15. A Escritura diz assim. Versículo 20. Veja o que a Escritura diz. Lembrai-vos da palavra que vos disse. 15 e 20, tá? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é um servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Quem foi? O Pai. Eles odeiam a Cristo por causa do Pai. Eles vão odiar também os discípulos. Jesus disse, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. E aí, meus irmãos, o que ele está dizendo é que este ódio a Jesus vem porque Jesus mostra a verdade de Deus e eles então pecam porque eles rejeitam a palavra de Deus. É o ódio contra Deus. Observem também o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 17 e versículo 18. Vamos ler. No versículo 17 ele diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então o que Jesus está dizendo é isso. É que o ódio das pessoas, vocês percebem o tempo todo, ele diz, o ódio contra vocês é porque eles odeiam a mim. E eles odeiam a mim porque eles ouvem do Pai, eles odeiam a Deus. Lá no capítulo 16, agora outro texto que eu já li tantas vezes com vocês, irmãos, nos primeiros versículos, ele diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que matar, cuidará fazer um serviço a quem? A Deus. Mas não é o Pai, é o Deus criado por eles, é o ídolo que eles chamam de Deus. E aí Jesus mesmo diz, isto vos farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então, por que eles não conhecem? Porque Deus não se revelou. Jesus diz, o pecado deles é que foi revelado, mas eles me odiaram. É uma ignorância voluntária. Deus se revela na criação, o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 1, mas os homens negam essa revelação. Deus se revela no Evangelho, mas os homens, Jesus está dizendo agora aqui, os homens negam essa revelação. Por quê, meus irmãos? Porque essa revelação de Deus contraria a autoidolatria, contraria o seu Deus, contraria os ídolos deles. Jesus uma vez disse, tem outro texto aqui que eu não vou ler agora, também de João, Jesus disse para os seus irmãos, quando eles ainda não criam nele, Jesus disse assim, o mundo não pode odiar vocês, mas ele odeia a mim. E ele queria dizer, na verdade, odeia a mim, ele disse, na verdade, odeia a mim porque eu denuncio os pecados deles. João capítulo 3 diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquele que é das trevas se afasta da luz para que porque a luz, olha, a luz mostra tudo. Se afasta da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, é que o mundo vai odiar a Deus e a religião de Deus, o Evangelho, a adoração verdadeira, porque, em primeiro lugar,
essa adoração vai mostrar que os homens são miseráveis. Esse evangelho vai mostrar que os homens são miseráveis e eles não podem se salvar. E, em segundo lugar, vai mostrar que só o Senhor é Deus, digno de toda adoração. Então, os homens, eles vão criar uma religião de Nabucodonosor. Qual é a religião de Nabucodonosor? É uma religião, seja qual for a forma que ela assuma. Isso acontecia no paganismo aqui, mas isso acontece também no falso judaísmo que se propagou e que era o judaísmo comum nos tempos que Jesus Cristo nasceu. E também se manifesta no falso cristianismo ao longo da história da igreja, inclusive nos nossos dias. Então, é sempre essa característica. Qual é a característica? A falsa religião é uma religião que confia no homem, que confia no poder do homem, nas obras do homem, na justiça do homem, na força do homem. Sempre é isso. Era aqui, era no falso judaísmo. É por isso que Jesus ele teve grande perseguição da parte dos fariseus, porque os fariseus confiavam na sua justiça. É por isso que Paulo teve que lutar, por exemplo, contra os judaizantes em Gálatas. Se vocês pegarem a carta aos Gálatas, tudo que Paulo está fazendo lá é lutando contra os falsos profetas que chegaram à região da Galácia e começaram a anunciar um cristianismo falso de confiança no homem, na justiça do homem, nas obras do homem. E a carta de Paulo aos Gálatas olha, a salvação é pela graça, absolutamente pela graça. Então a religião humana sempre será uma religião humanista. Em que sentido humanista? No sentido em que o homem, ele confia em si mesmo. E, em segundo lugar, é uma religião idolátrica, porque também é humanista no sentido em que o homem é Deus, em que o homem é adorado. E essa religião, ela está no cristianismo falso, no judaísmo falso, no paganismo do tempo de Nabucodonosor, em todas as religiões antigas, seja de Grécia, de Roma, Pérsia, o que for, todos os povos que nós podemos estudar na história, ao longo da história da humanidade, ela está no falso cristianismo dos nossos dias, em todas as religiões fora do cristianismo, ela está no secularismo, ela está no ateísmo, ela está em toda a cultura moderna que abandonou a fé em Deus e que confia no poder do homem. É sempre assim, meus irmãos. É uma confiança no homem. Ela está em toda a ideologia política. Inclusive, quero lhes dizer claramente, seja de direita, seja de esquerda, seja mais moderada. Todo tempo, irmãos, os homens eles estão confiando em si mesmos e eles estão adorando a si mesmos e eles estão contrários ao Evangelho de Jesus, à Palavra de Deus, a Cristo Jesus. E é uma religião sempre que, por causa disso, vai odiar, vai ser cheia de fúria. Jesus disse lá, eles vão me odiar, eles já me odeiam, eles mataram Jesus, irmãos. Caifás, Anás, os fariseus, os saduceus, foram até Pilatos, e Pilatos sabia que eles eram cheios de ódio e inveja. E eles perseguiram os apóstolos, em Atos, vocês sabem disso, só lê Atos, eles mataram pessoas e perseguiram os cristãos ao longo da história da igreja. E eles fazem a mesma coisa hoje. É a religião do ódio, é a religião da autoconfiança, é a religião da autoidolatria. E é isso que faz Nabucodonosor se enfurecer e mudar o seu aspecto. Porque ele tinha dito lá atrás, quem é o Deus que pode livrar da minha mão? E agora os meninos dizem, Deus pode sim, rei. E Nabucodonosor tinha dito, quando falou isso, quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Ele tinha dito, eu sou Deus. E os meninos dizem, não, o Senhor não é Deus, mas o Senhor nosso Deus é o único Deus. E é por isso que, sendo ele agora confrontado, sendo ele agora humilhado,
ele fica extremamente ofendido e aquilo faz ele ficar irado. E aquilo aparece no seu semblante. Você vê a expressão do texto, no versículo 19, diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. É isso que está acontecendo. E aí, meus irmãos, o que acontece é que ele passa a agir debaixo desta ira religiosa, ira idolátrica. E o que ele faz? Primeiro, na segunda metade do versículo 19, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Que coisa absurda! É absurdo por causa da injustiça que se está cometendo. Existe um princípio bíblico, por exemplo, o princípio de olho por olho, dente por dente, significa o seguinte, que a pena tem que ser correspondente ao crime. Mas aqui não tem crime nenhum. Muito ao contrário, os rapazes, eles estão fazendo bem, eles estão fazendo certo. O próprio rei vai reconhecer depois, eles agiram certo. Lembra? Lá no finalzinho, ele vai dizer, eles agiram certo, eles não ouviram, não obedeceram, deram a vida, porque Deus é Deus mesmo. O próprio rei vai confessar depois. Então, o que significa aqui, irmãos? É que há uma absoluta injustiça só pelo fato de eles dele jogar os rapazes na fornalha, normalmente, vamos colocar assim, ardente, mas ele está tão enfurecido que ele perde totalmente, ele perde ainda mais, vou colocar assim, o senso de justiça, de proporção, e ele manda aquecer 7 vezes mais. Porque a religião falsa vai fazer os homens odiarem, e como Jesus fala lá em João 16, expulsarem da sinagoga e matarem os servos de Deus. Ou seja, cometer uma punição, aplicar uma punição completamente injusta. Aqueles que têm esse ódio religioso vão ser pessoas que vão odiar os seus próximos em nome do seu Deus. E eles vão sentir como se eles estivessem fazendo certo. Olha, se vocês perguntassem para Nabucodonosor, você está com razão? Nabucodonosor ia dizer, eu tenho mesmo que fazer isso, eu tenho razão, porque ele está cegado pelo ódio idolátrico, então está cheio de ódio, o rosto dele está transtornado, e ele não consegue perceber a injustiça que ele está cometendo. Mas é isso que a religião humanista, idolátrica, faz sempre. Ela é só ódio, irmãos. Então, vocês entrarem na internet, publicações do Facebook hoje em dia, e você vê o ódio destilado, espalhado em palavras, é um odiando o outro, defendendo. O que as pessoas estão fazendo com tanto ódio nas publicações? Defendendo os seus deuses, defendendo os seus ídolos, e na verdade defendendo o próprio ego. Porque isso às vezes em nome de Deus, hein? Isso às vezes em nome de Cristo, isso às vezes em nome de um suposto cristianismo, elas estão fazendo isso, mas isso não é de Deus nada, isso não é de Cristo coisa nenhuma. Toda vez que você vê ódio, fúria, raiva, desejo de morte, palavras de maldição, palavras que mostram que a pessoa quer o mal daquele que contraria ela, ali não tem nada de Deus, ali não tem nada de Cristo, ali não tem nada da religião serena e tranquila de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ali tem só Nabucodonosor. E aí ele manda aquecer, ele ordena que os homens mais poderosos do seu reino atem os rapazes. Isso aqui também é uma coisa desproporcional. Eram 3 jovens, mas ele, totalmente enlouquecido, diz o versículo 20, ordena aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e para lançá-los na fornalha de fogo ardente 7 vezes. Vamos queimar esses adoradores de Deus, e os homens mais poderosos vão amarrá-los, vão atá-los, de maneira que eles não poderão escapar jamais, porque os homens mais poderosos estão segurando eles e estão amarrando eles, e por isso eles estão totalmente dominados. Quanto ódio! E aqui nós vemos, irmãos, a injustiça, a desproporção da pena. Mas tem mais uma coisa que o ódio se manifesta, que é mais uma ação do ódio. É uma ação, na verdade, que quando ele faz isso,
Nós temos aqui o versículo 21 que diz: estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Antes de falar o que eu ia dizer, que está aqui no versículo 21, deixa eu só colocar isso aqui, que, veja, eles são colocados com todas as suas roupas, para queimarem mesmo, né? Então, o que ocorre no versículo 22 é uma coisa terrível, diz assim: e porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens fortes. Como a fornalha estava assim, quente demais, estava lendo normal. Na hora que eles foram jogar, irmãos, as labaredas provavelmente os queimaram, os mataram. E o que é que nós vemos aqui? A ira, né? A desproporção da pena, a injustiça, 7 vezes mais quente, nos soldados mais poderosos, em atar os rapazes e, finalmente, em matar os que estavam cumprindo a ordem dele. Porque toda religião humana, ela é mortal para aqueles que a praticam. Sempre terá morte. No sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido psicológico, no sentido físico também. Todo fanatismo, todo ódio religioso, ele não é prudente. Existe na religião humana, cheia de ódio, uma imprudência característica. As pessoas passam a se expor. Na verdade, todo mundo que adora um Deus falso e que segue falsos profetas, ele já está na mão dessas pessoas e ele está sendo manipulado, ele está sendo destruído, ele está sendo morto, em algum sentido. E é isso que a religião humana faz. A religião idolátrica, ela mata os soldados. Aquilo é tão louco que aqueles homens têm, o texto está dizendo aqui, né, conforme a nossa tradução, que era urgente, então eles pegam e imediatamente jogam, só que eles acabam morrendo junto. Junto não, porque os outros não morreram, né? Servo do Senhor, vamos ver semana que vem. Mas eles morrem devido à total imprudência da situação. Como é que pode aquecer tanto aquela fornalha? Como é que pode chegar tão perto dela para cumprir uma ordem do rei? É tudo uma loucura. Porque é isso, irmãos, é loucura. Eu vou repetir aqui, fazer um contraste. Você vê a tranquilidade dos rapazes, a serenidade, a sabedoria, a prudência. Você vê a prudência de Daniel. Daniel, ele vai, quando o rei lá, sempre enlouquecido, né, manda matar todos os magos, Daniel prudentemente pede um tempo e vai orar. Daniel é prudente. Os 3 aqui são prudentes, porque a religião verdadeira cristã produz prudência. Quando nós estamos adorando a Deus, nós somos pessoas sábias, prudentes. Mas a religião idolátrica sempre é um risco. É um risco, como é que eu posso dizer, irmãos? É se aproximar da fornalha, é se matar, é se destruir. E aí, eu quero encerrar hoje com o meu último ponto, irmãos, colocando para vocês uma coisa que o texto enfatiza. O texto diz aqui, como nós lemos, no versículo 22, que a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, nós observamos que, ao morrer estes homens, o risco, a coisa tão mortal que os rapazes estavam expostos. O versículo 21 diz, voltando um pouquinho agora,
que estes homens foram atados, vestidos com suas capas, atados, vestidos com as suas roupas. Eles estavam totalmente vulneráveis, era total vulnerabilidade. Eles estavam na mão daqueles homens perversos. E o versículo 23 enfatiza mais uma vez isso, porque o versículo 23 diz assim, acompanhe comigo. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha. Então, eles caíram amarrados. O que isso está mostrando, irmãos? Está mostrando que eles não podiam fazer nada. Eles eram vulneráveis. Mas isso aqui mostra outra coisa. Mostra o que eles tinham dito lá atrás, no versículo 16, no finalzinho do versículo 16. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. E o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão. E se não, fica sabendo que nós não vamos adorar. Isso está mostrando que não foram os homens, não foi Nabucodonosor, no final das contas, quem amarrou. Não foi os homens poderosos não foram os homens poderosos que amarraram os 3 jovens. Foram eles que se entregaram. E eles se entregaram, não foi a Nabucodonosor, não foi aos soldados poderosos. Eles se entregaram a Deus. Entendeu? Então, essa vulnerabilidade, na verdade, ela existe. Porque eles não estão, ao contrário de todo mundo aqui que confia no seu poder, inclusive, especialmente o rei, eles estão dizendo assim, olha, o Senhor salva. Eles se entregam ao Senhor. Por que, irmãos? O que é isso? É o que eu estou falando desde a introdução. A religião humanista é autoconfiante. A religião de Deus, eu vou usar aqui uma expressão, é teoconfiante. Ou seja, é que confia em Deus. Esse é o contraste maravilhoso do texto. Enquanto Nabucodonosor está cheio de fúria e agindo com autoconfiança e chamando homens poderosos, fortões, que também são autoconfiantes, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão se entregando em paz, com serenidade, porque eles confiam não em si, mas no Senhor. Porque é aquele que crê no Senhor, que espera no Senhor, que confia no Senhor, na graça do Senhor, em Jesus Cristo, é salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, teu coração creres que Deus ressuscitou, Deus fez isso, ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não é o poder do homem. O Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de quem? Daquele que crê. Daquele que não confia em si, mas daquele que confia no Senhor. Então, está aqui um contraste maravilhoso entre a religião humanista, cheia de autoconfiança, idolátrica, e a religião divina, do Evangelho, cheio de teoconfiança e adoradora a Deus, meus irmãos amados. Eu quero, portanto, colocar apenas 2 questões para vocês, para nós encerrarmos hoje à noite, irmãos, como aplicação. E eu quero colocar a pergunta que eu fiz no início. Diante dessa exposição, diante desses contrastes que nós vimos aqui, que nós estudamos hoje à noite, entre a falsa religião e entre a verdadeira religião, eu quero perguntar para você, entre o falso culto e o verdadeiro culto, a falsa adoração e a verdadeira adoração, eu quero perguntar para você, qual é a sua religião? Qual é a quem você adora? Em quem você confia?
Em quem você espera? A sua religião se parece com a de Nabucodonosor? Cheio de autoconfiança, de orgulho, adorando ídolos, e cheio de fúria, de raiva, de ódio? Ou é uma adoração, uma religião de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu presumo aqui que eu estou falando com crentes, irmãos. Sei disso. Mas eu preciso colocar isso sempre. A sua religião parece com de Nabucodonosor ou de Sadraque? A sua fé está em si mesmo, nas suas obras, na sua justiça, no seu poder? Você está se adorando e você está erigindo estátuas e vivendo para ídolos? Você olhou para a cruz de Jesus, uma única salvação para a sua alma. Se arrependeu dos seus pecados e confiou a sua alma unicamente ao Rei Jesus, que morreu naquela cruz por pecadores como você, reconhecendo que você não pode se salvar. E você está vivendo assim. Que cada um aplique a sua alma hoje à noite. Em segundo lugar, meu querido irmão, eu quero chamar você que é crente em Cristo Jesus, que professa a fé. Eu quero chamar você para se espelhar exatamente pela fé em Jesus, confiando em Cristo, olhando sempre para a cruz. Olha, irmãos, mesmo nós cristãos vamos ser tentados pelos ídolos. Mesmo nós cristãos vamos ser tentados eu vi, não tem muito tempo, uma pregação do pastor Tim Keller, em que ele diz assim: existe um vírus da mais ou menos assim, existe um vírus da autoconfiança no nosso coração. Então preste atenção, não confie em si mesmo. Olhe sempre para Jesus. A salvação é pela graça do início ao fim. A justificação é pela fé, a santificação é pela fé. Nós só podemos viver e caminhar olhando sempre para Jesus. Então eu quero incentivar meus irmãos, olha, nunca confie em si mesmo. Nunca confie no seu poder. Vá à cruz. Confesse seus pecados. O sangue de Jesus, seu Filho de João, nos purifica de todos os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então vá à cruz, vá a Cristo todos os dias e viva olhando para Cristo, confiando nele. Se levante para viver uma vida santa, não confiando na sua força, mas porque você está em Cristo, porque você, segundo a palavra, já morreu com Cristo para o pecado. Então diga: eu não vou mais fazer isso que Deus não se agrada, eu não vou mais cometer esse pecado, que eu sei que é pecado. E viva uma vida santa confiando em Jesus. E, mais especificamente, seja tranquilo. Busque a Deus, confie no Senhor, ame ao Senhor mais e mais. Se aproxime de Cristo, conheça Cristo pelos meios de graça, meditando na palavra, vindo ouvir as pregações, cultuando a Deus com todo o seu coração aqui, cada domingo, meu querido irmão. O que a gente está fazendo aqui todos os domingos? Nós estamos mostrando Deus para você. Se eu estou pregando a verdade, é isso que eu estou fazendo agora, pregando a palavra e assim mostrando quem é Deus. Então, medite e venha cada domingo com um desejo sincero de conhecer esse Deus e de amá-lo, e de adorá-lo e de confiar cada vez mais nele. E a partir de então, seja tranquilo, perdoe quem lhe ofendeu, perdoe quem pensa diferente de você, perdoe quem ainda não, ame quem ainda não crê em Jesus, ame quem se volta contra o cristianismo, porque nós temos que amar as pessoas, orar por elas e anunciar o evangelho a elas com amor. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, tranquilo, sereno, amoroso, cheio de paz. Deixa a ira, irmão. Deixa a ira. Deixa a raiva.
Porque isso vem, sabe de onde vem a nossa ira? Vem do nosso orgulho, vem do nosso ego, que quer sempre se levantar e ser adorado. Leve a sua ira à cruz de Jesus e veja que Ele nos perdoou, Ele nos deu a sua graça e Ele nos chama para perdoar quem faz o mal para nós, inclusive. Orai pelos que, lembra que Jesus disse? Orai pelos que vos perseguem. O apóstolo Paulo diz, façam bem a todos. E é isso é cristianismo, irmãos. Hajamos sem ira, não desejemos o mal. Amemos e sejamos anunciadores do Evangelho, vivificando as pessoas, levando vida a elas. E também sejamos prudentes. Na medida que nós andarmos na palavra, conforme a palavra, nós vamos experimentar mais e mais a sabedoria e a prudência que vem de Deus, e não a loucura e a imprudência que vem da religião humana. Lembre que você tem que mortificar o seu coração e o seu ego que quer se levantar. Como mortificar, pastor? Olhe para Jesus. Crucifique o seu ego, olhando para Cristo. Mortifique isso aí, se levante e diga, eu não vou me idolatrar, mas eu vou viver para a glória de Deus. E assim eu vou perdoar, vou amar, vou ser sereno, tranquilo, não cheio de ódio, de raiva. Isso é o Evangelho, irmãos. E é isso que vai fazer as pessoas olharem para nós e dizerem assim, espera aí, essa religião é diferente, né? Porque tudo que eu vejo em volta de mim é o quê? A religião do ódio. Mas os cristãos, Jesus disse, serão conhecidos pelo serviço humilde em amor. E assim nós devemos ser em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite meditar, Senhor, a sua palavra bendita. E tudo que foi falado aqui hoje, tudo que meditamos aqui hoje, que seja a sua palavra. Pedimos, Senhor, na sua grande misericórdia e bondade, que o Senhor aplique em nossa alma. Ó Deus, se houver alguém aqui que ainda não é realmente convertido, converta, Senhor. Ou que vai ouvir esse estudo ainda depois na internet. E quanto a nós, quanto aos que creem, Senhor, que possamos crescer na adoração, no amor, na fé, deixando de confiar cada vez mais, confiando menos e menos em nós e confiando mais e mais em Ti, em Cristo, olhando sempre para Jesus e vivendo uma vida teocêntrica, não antropocêntrica. Vivendo em amor, em perdão, em humildade, em serenidade, prudência e alegria do Espírito Santo. E que as pessoas possam ver Deus em nossa vida e por nossa vida. Abençoa a nossa querida igreja, abençoa cada um de nós, abençoa todos que ouviram essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Cristo oramos, Senhor, e agradecemos. Amém e amém.